Volta ao Radar de Notícias, ao vivo, pela TV Guarulhos e pelas redes sociais. Lembrando que o Radar de Notícias tem o patrocínio master do Nagumo Supermercados, acessível por nagumo.com.br. E você que quiser participar, mande a sua mensagem para o WhatsApp 99507-6900. Conosco, gentilmente nos atende o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Petá. Boa noite, Eloy. Obrigado por você ter atendido o pedido. Sei que você tinha uma outra agenda, fez uma adequação para poder estar conosco. Mas, Guto, eu agradeço muito e começo o programa lembrando do nosso grande jornalista Pedro Notaro, e eu estava até falando com o Leonardo, né, que é filho do Pedro Notaro, sobre toda a importância que ele teve na história do jornalismo aqui em Guarulhos, e eu não podia deixar de estar aqui a seu convite para prestar novamente uma homenagem ao Pedro Notaro, e também estimular vocês a que deem continuidade, como vocês estão dando, a esse programa, que é o programa importantíssimo de notícias aqui da cidade de Guarulhos, tão carente de notícias. Eu diria, notícias tem, é carente de comunicação das notícias. Então, nossa homenagem aqui, novamente, ao Pedro Notaro, a toda a equipe, e nós tivemos no velório do Pedro e com muita tristeza. Né? O Pedro Notaro é assim, o corpo adormeceu, mas o espírito é imortal. Nós já falamos aqui em outras oportunidades, Eloy, que algumas pessoas elas são insubstituíveis. O Ayrton Senna, o próprio Sócrates, jogador do Corinthians, personalidades únicas. Mas a linha editorial que o Pedro deixou para nós como legado é o que nós vamos seguir enquanto estivermos por aqui. Então isso, toda a cidade pode ficar tranquila, que é a diversidade, que é o respeito. Eu lembro que o Pedro, na gestão do Eloy, era chamado de tucano. E agora, na gestão de um outro prefeito, é chamado de petista. Então, ele cumpriu bem o papel dele. Mas, Eloy, falando agora de política, como é que está essa vou usar a palavra disputa interna, uma eleição interna. É mesmo uma disputa interna, vai. Dentro do PT, pela indicação do representante do Partido dos Trabalhadores, que deverá ser o candidato a prefeito pelo PT nas eleições do próximo ano. A gente sabe que há ali um interesse tanto do senhor, do prefeito Eloy Petá, do Alencar Santana, deputado estadual, e também do Maurício Brinquinho. Como é que está essa história? Isso. Só vou te pedir uma licença para também cumprimentar toda a equipe aqui do Pedro Notaro, né? Sim, que sim. Vocês já atuavam junto com ele, né? A Carla, né? Você, Guto, Virgílio, portanto... O Rafael, né? Então, minha saudação aqui a todos vocês e deem continuidade a isso. Mas a tua questão, veja, no mundo inteiro acontecem disputas. Por exemplo, nos Estados Unidos, os partidos, eles têm as chamadas primárias, né? Que é uma disputa enorme. Quem tem simpatia por aquele partido, na população, vai lá, vota para ver quem é o candidato a presidente da República, a governador, né? Na Argentina, existem as primárias, né, que quem tem simpatia pelo peronismo vai lá, quem tem simpatia pelos outros partidos vai lá e procura escolher o seu candidato. Aí é um apelo da própria população, por isso que chamam de primária, que é a escolha do candidato e depois que vai concorrer com os outros. O Partido dos Trabalhadores, o PT, ele tem uma tradição, inclusive inscrita no estatuto do partido, portanto, a constituição do partido, né, que quando há 2 ou mais pré-candidatos a um cargo majoritário, seja de prefeito, de governador, de presidente da República ou de senador, aí, que são eleições majoritárias e não as chamadas proporcionais de deputados e vereadores, aí tem que ter uma chamada dos filiados e filiadas ao partido, aqueles que formalmente estão inscritos como filiados naquela cidade, naquele estado ou no país. No país já aconteceu uma primária, uma prévia,
a gente chama de prévia, né? Que é a palavra prévia é antecedente, né? É um antecedente da campanha eleitoral. E isso aí está registrado no Tribunal Superior Eleitoral, né? É algo absolutamente de acordo com a lei, né? Porque é uma autonomia do partido político de ter seu processo de escolha. Então, aí os filiados e filiadas são chamadas a fazer diretamente a escolha. É um processo de eleição direta de quem será o candidato. Mas não existe um caminho também para que a maioria do diretório possa fazer essa decisão? Porque no estatuto não existe isso. Eu conversei mais cedo com o próprio Alencar Santana, fiz um telefonema a ele lá para Brasília, até para poder, o contraditório, claro. Ele deverá estar conosco aqui em breve. Claro. E ele disse que é o seguinte, ele tem a maioria, segundo ele, tem a maioria de 31 a 32 votos no diretório, e que isso daria a condição de você resolver essa disputa interna de maneira democrática, mas sem ter uma prévia que, segundo ele, segundo até tem algumas perguntas ali chegando para nós, poderia rachar o partido, enfraquecer. Mas vem cá, o que racha mais, né, do que você utilizar um diretório eleito há 4 anos atrás, antes da pandemia, antes de 2 eleições, né, uma eleição municipal, 2020, e uma eleição nacional e estadual 2022. Por que você tem que usar os que foram eleitos, por exemplo, naquela época o vereador Edmilson estava no PT, ele significava uma força política dentro do PT, hoje ele está no PSOL, né? Então veja, a realidade mudou tanto que até figuras importantes, o líder do PT na Câmara, por exemplo, que era o Samuel Vasconcelos, né, no segundo mandato do Almeida, não está mais no PT. Então, veja o seguinte, por que nós... Ah, sim, e de 2009 para cá, se filiaram ao PT mais de 3.000 pessoas. Mas o Alencar alega que em 2 momentos ele abriu mão para o senhor. Não em 2016... Onde, não, 2016... E 2020. 2016 ele perdeu. Não, foi. Sabe o que aconteceu? Porque houve a união do Moacir. Claro, mas foi a disputa e ele perdeu. Ó. Quando você perde, você não abre mão, você perde. Mas não foi na mesma circunstância com o diretório? Não. Não, foi com os delegados? Mas foi por consenso entre as partes. E quando tem consenso, você pode fazer. Agora é o seguinte, e aquele colégio eleitoral... Mas em 2020? Não, peraí, vamos em 2016. Aquele colégio eleitoral, sabe, tinha 350 delegados, né? O Alencar quer eleger com 31, né? Entende? Então, veja o seguinte, em 2020, estávamos a 15 dias de uma prévia. Então, houve um esforço da direção estadual e nacional do PT de organizar, de ter um acordo. E o acordo foi o seguinte... O acordo foi que o senhor, na próxima, abriria mão para o Eloy? Não. Perdão, para o Alencar? Não. O acordo foi 2020, o Eloy é candidato a prefeito, e 2022 não é candidato a deputado federal, para deixar a estrada livre para o Alencar. Tanto que, aliás, foi muito bem votado também. Sim, né? Ó, em 2018 eu fui candidato a federal, eu tive 52.000 votos e o Alencar 17.000, na cidade de Guarulhos. Certo. Quando eu não fui candidato, agora em 2022, ano passado, o Alencar subiu de 17 para 42.000. Porque seja, não estava a disputa dos 52.000 votos que eu tive. Então, no seu entendimento, nunca houve um acordo? Eu fui tão generoso quanto ele. Claro, eu fui tão generoso. Aliás, viu, o Guto, a gente está discutindo não tanto nomes, a gente está discutindo qual o melhor caminho. Porque uma coisa é o povo votar em figuras que ele não viu ainda administrando a cidade. Outra coisa é votar em quem ele viu administrando a cidade por 8 anos. Então,
são aquilo que a gente chama em política tática eleitoral diferente. Tática em política significa o seguinte: caminho para chegar a um objetivo. Né? A gente fala a estratégia, que é o objetivo, e a tática, que é o caminho. Então, o PT de Guarulhos, ele vai ter que optar por dois caminhos distintos. Né? Não é tudo a mesma coisa, porque, afinal, uma coisa é quem foi prefeito 8 anos, outra coisa é quem não foi. Né? Então, eu me lembro na campanha em que o Almeida era candidato a prefeito, né? Por sinal, venceu uma prévia. Né? Portanto, prévia divide. Ora, ele venceu pelo voto dos filiados e filiadas, a Eneide, que era a minha preferida, e eu fui fazer a campanha dele. Né? E aí o pessoal me perguntava: Eloy, mas será que ele vai dar continuidade ao seu trabalho? Né? Bom, como o Almeida tinha se comprometido em instalar os terminais de ônibus, que eu já tinha desapropriado as áreas para que eles acontecessem lá no São João e no Pimentas. Né? Como ele tinha se comprometido a estabelecer o chamado bilhete único, né, que é o transbordo de uma linha para outra e tal, num determinado tempo, sem ter que pagar de novo. Como ele tinha se comprometido a dar continuidade aos céus, que eu tinha já começado o céu, o mais bonito da cidade, que é o Céu Pimentas, ao lado da Universidade Federal, como ele tinha se comprometido a continuar no sistema de saúde, ampliando, por exemplo, fazendo uma maternidade no Hospital Pimentas Bom Sucesso, eu dizia: olha, o Almeida vai dar continuidade a esse trabalho. E no primeiro mandato dele, efetivamente, ele deu... O senhor entrou na disputa e ajudou o Sebastião Almeida. Claro, e ele fez um primeiro mandato que foi reconhecido pelo povo, porque ele foi reeleito. Né? E como o senhor tem observado essas pesquisas eleitorais, saiu uma recente pesquisa que, em todos os cenários, quando o senhor está figurando como a opção do PT, o senhor aparece em primeiro lugar. Como é que o senhor tem avaliado essas pesquisas? É por tal de tática diferente, caminho diferente. Porque não é todo mundo é igual. Todo mundo tem uma trajetória diferente. Mas nas duas eleições também que o senhor foi derrotado, as pesquisas também mostravam o senhor em primeiro lugar. Mas não, em 2016 não era eu em primeiro lugar, era o Eli Correia. Em 2016 era o Eli Correia. Alguns cenários eram... Não, eu nunca estava em primeiro. 2016 foi o auge da crítica também ao PT, todo aquele... Você sabe qual prefeitura que a gente elegeu na Grande São Paulo em 2016? Não faço ideia. Franco da Rocha. Né? Você sabe que o Haddad era prefeito de São Paulo, candidato à reeleição, teve 17% dos votos. Eu tive 19%, aqui em Guarulhos fui melhor do que o Haddad. Agora, viu, em 2020, né, realmente, em janeiro de 2020, eu até que estava na frente na pesquisa, mas ninguém sabia que ia ter uma pandemia. Né? A pandemia, ela surpreendeu o mundo inteiro. E você sabe, quando há alguma mudança assim dramática, muda o quadro político. Se não tivesse a pandemia, o Guti não teria sido reeleito, porque o povo esqueceu dos outros problemas e ficou cuidando da saúde. Da saúde e não de toda a saúde, de não pegar Covid. Eloy, agora deixa eu fazer uma pergunta. Se por acaso, seja por uma eleição com o diretório, uma prévia, seja pela... Eu não aceito eleição pelo diretório. Ou seja, por qualquer outro movimento. Porque mas se o senhor não isso é anti-estatutário. Mas se o senhor por acaso, no final das contas, não for o escolhido pelo PT, seja da maneira como for, para ser o candidato a prefeito pelo PT, o senhor irá apoiar o Alencar Santana? Se o método for pelo que o estatuto define, sim. Agora, se for por fórmulas que são contrárias ao estatuto,
eu não tenho obrigação. Porque a indicação é que essa decisão seja tomada agora em outubro, né? Sim, a ideia é tomar até o final do mês de outubro. E se por acaso o PT não lhe escolher para ser o candidato? Olha, eu sempre disse o senhor pode ser candidato a prefeito por outro partido? Não, eu sempre disse o seguinte, eu sei ganhar... Isso é do Marcelo Lousada, viu? Marcelo, vê que você está na audiência, estão chegando muitas perguntas, Eloy. Muita gente na audiência, muita gente mandando abraços, dizendo que você foi o melhor prefeito da cidade. O pessoal tem um carinho especial por você. O senhor vai estar aqui outras vezes para a gente falar sobre política. Hoje é uma questão até mais interna do PT, por isso que a gente não vai conseguir ler todos os comentários, mas estão todos registrados aí. Obrigado pela audiência, viu? Viu, Guto, é o seguinte, qualquer jogo, né, você aceita o jogo se ele for dentro da regra do jogo, né? Agora, se for fora da regra do jogo, você não aceita. Então, eu tenho certeza de que a direção nacional do PT vai fazer com que em Guarulhos se cumpra aquilo que é a nossa Constituição, que é o nosso Estatuto. O Estatuto tem duas opções como você escolher o candidato. Primeira opção, os 25 mil filiados, e olha que são 25 mil na cidade de Guarulhos. É muita gente, hein? Né? Porque nós estamos querendo que os 25 mil, eu gostaria até que fosse mais gente, decidisse. Quer dizer, olha a diferença entre quem quer que os 25 mil decidam e quem quer que 31 pessoas decidam. Né? Entende? Não é do espírito do PT, que é um partido que sempre lutou pela democracia. Aliás, nós tivemos um papel importantíssimo na campanha de eleições diretas para presidente da República. E nós não fomos ao colégio eleitoral que elegeu o Tancredo Neves com o Sarney vice, né? Então, veja, nós lutávamos pela eleição direta do presidente da República pelo povo. Agora, eu estou lutando pela indicação direta pelos 25 filiados e filiadas do PT do candidato. Quem ganhar, leva, e quem perder, apoia. E o Maurício Brinquinho está com o senhor nessa? Na mesma linha de que também defende... tem que ser a democracia interna. A outra opção que existe no Estatuto do PT é que se o diretório, com 2/3, decidir não ter essa escolha direta, então os 25 mil filiados vão ser chamados a eleger delegados e delegadas, que daí vão se reunir para fazer a escolha, né? Então, é uma espécie de dois passos. O primeiro passo, eu estou falando no caso de Guarulhos, os 25 mil são chamados, quer dizer, nem todos comparecerão, mas milhares comparecerão. Sim. Né? E vão escolher diretamente o candidato entre os 3 que se apresentam. Agora, na outra opção, os 25 mil filiados e filiadas são chamados para eleger delegados. Por exemplo, pode ser 120, pode ser Então são essas 200. Duas opções que o senhor defende, né? A princípio é geral, que participe os 25 mil. Se não for os 25 mil, os delegados eleitos por esses... Por esses 25 mil. Quer dizer, eu não quero tirar o direito de quem se filiou ao Partido dos Trabalhadores, inclusive de 2019 para cá, que eu já falei são cerca de 3 mil, eu não quero tirar o direito deles de escolherem o caminho, porque são caminhos diferentes. Bom, 18h48, eu vou te fazer uma última pergunta. Pode aliás, fazer daqui a pouco nós vamos chamar o intervalo. Tá, cara, tem muita gente mandando pergunta para o Eloy Pettá, e acho que a cara dá continuidade aqui com você. Após o intervalo, porque senão também não é justo a audiência toda mandando perguntas e a gente não passar essas perguntas ao prefeito que gentilmente nos atende. Pode vir, né? Qualquer pergunta. Agora só vou te fazer uma pergunta da minha parte para encerrar, eu preciso, já vi informado que eu tenho um outro compromisso, vou ter que me ausentar 10 minutos mais cedo das notícias. Guto, eu quero te agradecer. Mas nós queremos aqui agradecer sua presença e dar continuidade, aproveitar esses 10 minutos aqui ainda com o senhor. Por fim, uma última pergunta. A rejeição ao PT ainda é um fenômeno que a gente percebe andando na rua. Obviamente que diminuiu.
Mas em Guarulhos, por exemplo, o presidenciável, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, teve mais votos que o Lula. Se não me engano, 40 mil votos. Sim. O senhor pensa em enfrentar isso? Não propriamente o senhor, mas o PT pensa em enfrentar isso? É que uma coisa é o seguinte, quando o cara é apeado do poder, né, muitos amigos ou colaboradores ou admiradores vão embora, né? A gente já sabe. E principalmente quando tem um monte de acusações sobre a pessoa, né? Eu não tive nenhum escândalo na minha administração, então o pessoal pode não gostar de mim por uma ou outra coisa, etc. Mas eu sou um cidadão que sou aposentado com salário de professor, moro no mesmo lugar que eu morava antes de ser prefeito, né? E ando por aí pela cidade absolutamente livre, tranquilo, etc. Então, mas o Bolsonaro está tendo muito problema. Muito, muito, muito. E na medida, você nota, o Ministério Público, na época que o Bolsonaro era presidente da República, o poupava. Depois que ele saiu, não poupa mais. Tá então, certo, Eloy. Esse que perdeu o poder, ele perdeu. Bom, o Eloy Petá continua conosco. Só uma coisa, em São Paulo, por exemplo, na última pesquisa do Datafolha, 65% diz que não vota em candidato Bolsonaro, na capital. É verdade. Bom, agora no próximo bloco, a Carla Ramaciotti continua aqui com o prefeito Eloy Petá, passando pelo Eloy as perguntas que a audiência nos enviou aí pelas redes sociais e pelo WhatsApp. Rápido intervalo. Medicina Unisa, agora no novo campus Guarulhos. Toda excelência e tradição de 55 anos da Medicina Unisa, oferecida em uma das maiores cidades do Brasil. Na Medicina Unisa, você encontra professores altamente capacitados, modernos laboratórios, programas de pesquisa e residência e atividades práticas desde os anos iniciais. Estude medicina em uma universidade nota máxima no MEC. Vestibular segundo semestre. Inscrições abertas para o novo campus Guarulhos. Pensou em medicina? Pensou Unisa. O sindicato convida você e sua família a conhecer nosso clube de campo. Ele é aberto para metalúrgicos, sócios e trabalhadores de outras categorias. Nosso clube tem piscinas, churrasqueiras, campo, ginásio poliesportivo, pesqueiro, sauna e muito verde, ar puro e muita paz. Chame no WhatsApp e saiba o que você precisa para frequentar esse espaço de lazer. A Unimed Guarulhos integra a maior rede de assistência à saúde no Brasil, com médicos que são referência em Guarulhos e região e que cuidam de milhares de vidas. Oferecemos ainda uma rede de unidades próprias para cuidar integralmente de nossos pacientes. Mais do que conhecimento para curar, temos comprometimento com a vida, porque cuidar é nossa vocação. Nos orgulhamos de cuidar da segunda maior cidade do estado de São Paulo, Guarulhos, oferecendo unidades preparadas para atender de forma humanizada, com segurança e equipes capacitadas. Unimed Guarulhos, cuidar de você, esse é o plano. Boa noite, Radar de Notícias de volta, e que honra aqui ao lado do ex-prefeito Eloy Petá. Só um minutinho. Esse bloco é o oferecimento de patrocínio da padaria Favos de Mel. Daqui a pouco a gente vai lá comer um pãozinho. E eu caldo hoje não, né? Eu vou comer um lanchinho hoje na Favos de Mel. Quero agradecer todos os comentários. Muita gente na live. Você, prefeito, o senhor sabe quanto que o senhor é querido. É muito querido. E sempre que o senhor vem aqui, a audiência bomba. Tem comentários assim, falando que o senhor é o melhor prefeito. Ó, Bronhari Rê. O Dagner Turri está aqui comentando também. Boa noite, meu convidado. Edna Batista, com Eloy retornando. Quem será? Quem vai falar do servidor aposentado? Tem muitas perguntas aqui, inclusive o Antônio Simões mandou sobre os servidores públicos. Qual que é
o seu ponto de vista, o posicionamento com os servidores públicos? Olha, Carla, uma coisa importantíssima é o seguinte: não se faz uma boa gestão se os servidores públicos não estiverem participando das decisões, porque é eles que estão lá na ponta, eles que estão lá na UBS, que estão lá no hospital, que estão lá na escola, que estão limpando as ruas, que estão cuidando do meio ambiente, que estão cuidando da cultura, do esporte, da economia. Sim. Então é o seguinte, assim como nós fazíamos o orçamento participativo na saúde, juntando população e servidores da saúde. E o que tem nos comentários também, que muitas pessoas te encontravam fazendo essas reuniões, o que era muito importante para a cidade, e hoje a gente não vê isso. Então eu quero, junto com os servidores públicos, e é claro que eles têm as suas reivindicações específicas, e nós vamos ter um governo, se eu voltar a ser prefeito, absolutamente transparente. Então nós vamos ter uma participação intensa deles para definir melhor a ação em cada uma das áreas da administração pública, porque eles é que estão lá, eles que guardam a tradição. Eu até hoje estou muito chateado com o que o prefeito Guti fez, que foi tirar a equipe municipal do Hospital da Criança e do HMU, porque era um pessoal de longo curso ali, que sabia como fazer as coisas. Aí foi aquela estrepulia de hora uma empresa, hora outra, hora outra, hora outra. A gente não pode fazer isso com a administração pública. Não pode. Você tem que manter a normalidade e melhorando isso com o apoio dos funcionários. E olhando as reivindicações deles também. Comentou sobre a saúde, sobre os servidores públicos, e vou ler aqui a pergunta da Valdinéia Boaventura Filippini. Carla, pergunta ao Eloy, se eleito, o que fará para recuperar o retrocesso que está a educação? Pois é, na área da educação, a gente tinha um lema que a gente procurou aplicar, da creche à universidade. Tanto que quando eu assumi, tinha 350 crianças atendidas pela prefeitura no sistema de creche. Quando eu saí, tinha 22 mil. Né? E na área do ensino infantil e fundamental, tinha 25 mil, 24 mil atendimentos, alunos e alunas. Nós saímos com 110 mil, hoje tem 115 mil. Né? Então, nós criamos um sistema também de trazer a escola, a Universidade Federal, a FATEC veio na nossa época, e também o Instituto Federal. Então, tem que cuidar da creche, do infantil, do fundamental, da universidade e da educação de jovens e adultos. E relacionar com outras ações que existem na cidade, por exemplo, Bolsa Família, que as pessoas têm que ter as crianças na escola, então tem que fazer uma integração e valorizar muito os profissionais da educação, que como é que a gente faz uma boa educação se não tiver esse estímulo e ação conjunta com as professoras e os professores e os funcionários e funcionárias da área da educação. E uma da maior reclamação na educação hoje é que, além de estar o ensino defasado, as professoras estão sobrecarregadas, são muitos alunos, né? Falta de material, muita reclamação que a gente recebe sobre a educação. O uniforme, o self-service, o material escolar, o transporte escolar gratuito foi da minha época. E que está acontecendo um erro na logística pela resposta que a gente teve aqui. Acontece isso? Esse atraso todo? Eu, francamente, não estou sabendo todos os detalhes, porque o prefeito tem 18 mil pessoas para lhe ajudar, né? E eu sou um ex-prefeito. Então está precisando demais. Tá certo, Eloy. Gostaria de finalizar, então. Caso eleito, o que será feito de pronto, assim? O que você precisa mudar em Guarulhos, urgentemente? Em primeiro lugar, tem que olhar o pessoal pobre, né? Não dá para cada vez se ampliar mais o número de moradores de rua, sem o atendimento da prefeitura. Tem que olhar pelos desempregados, pelos desesperados.
E tem que começar a fazer mudanças rápidas no sistema de saúde, porque se demora 2 anos para um exame, pode dar a pessoa não ter nem mais vida para fazer o exame. Né? Então, mudanças no sistema de saúde e logo planejando mudanças que agilizem o transporte coletivo, né? E que não dá para fazer imediato assim, mas tem que fazer, inclusive, pesquisa de origem e destino das pessoas e tal. E também começar a olhar, planejar e algumas ações para tirar os grandes engarrafamentos que tem em todas as regiões da cidade. É verdade. Tem muita coisa para fazer. Vai pegar uma bomba, eu né? tenho que passar primeiro no PT. O PT tem que dizer, poxa, esse cara aí que administrou 8 anos, que faz 48 anos que atua em todos os bairros da cidade, talvez vamos deixar esse cara aí dar uma consertada. Uma consertada. Já fez muita coisa boa pela cidade, né? Tem muito o que fazer ainda, tá certo. Obrigado. Bem, infelizmente a gente tem que encerrar. Eu que agradeço a sua presença aqui. E sempre esteve presente, né? O Pedro sempre te convidou e você sempre aceitou o convite. Então será sempre bem-vindo aqui. Você sabe que o pai do Pedro, que tem mais de 90 anos. Sr. Ernesto, um abraço. Ele disse que o Pedro gostava de mim. Eu fiquei emocionado, porque eu também gostava muito do Pedro. Gostava muito, o senhor pode ter certeza disso. Então, infelizmente, temos que finalizar. Então, ponto final na edição de hoje. Amanhã estamos de volta. Obrigada pela audiência. Obrigado. No ar, Radar de Notícias. Prestação.